Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Este é mais um vídeo da nossa série que trata sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. Agora estamos tratando ainda sobre aspectos quanto à crítica da obra, quanto aos comentários em torno da obra, né? No vídeo anterior nós falamos da crítica em relação à obra de Dante Alighieri durante vários séculos e as controvérsias que a obra trouxe em si, né? E agora nós vamos analisar um ponto mais específico. Vamos analisar a relação de Dante Alighieri com a Igreja Católica, especificamente analisando o que os papas da Igreja Católica disseram a respeito da obra do Dante Alighieri e sobre a própria pessoa dele. Então é interessante dizer que esse é um vídeo específico, né, quanto ao tema, né, de Dante Alighieri, focando aí nesses discursos, nos tratados, naquilo que a Igreja Católica disse a respeito dele. Se você eventualmente não é uma pessoa que é da Igreja Católica, né, é de outra religião ou de outra vertente, ou simplesmente não tem crença, esse vídeo é simplesmente instrutório. Então, eu vou tentar ser o mais claro possível, porque isso é interessante para complementar as informações sobre o autor, sobre essa relação e também para embasar melhor as nossas análises futuras da obra, né? Porque é importante saber um pouco sobre os papas da época do Dante Alighieri, que nós vamos analisar, saber as controvérsias que existiram naquela época, para justamente entender um pouco mais do contexto da obra e também entender o que os papas mais recentes também disseram a respeito do Dante Alighieri, para efeitos aí de informação. Então, mesmo você não tendo necessariamente a fé católica, é um vídeo que eu recomendo que você assista até o final para complementar as informações do vídeo anterior, né? Então, esse aqui é como se fosse uma espécie de continuação daquele vídeo anterior que eu trato sobre a crítica em torno da obra e em torno da vida do autor, etc. Né? Então, espero que vocês entendam que a minha intenção é expor as informações a respeito dessa temática da relação de Dante Alighieri com a igreja, né? Então, primeiramente, nós temos que saber que Dante Alighieri, né, ele viveu ali por volta do ano de 1265 e faleceu em 1321. E ele era considerado uma pessoa religiosa, né? E tinha aí uma filha, inclusive, que foi freira, né? Ele frequentava a igreja, né? Ia à missa aos domingos, etc. E ele faleceu e foi enterrado junto à Basílica de São Francisco, né, que está lá em Ravenna, na cidade de Ravenna, na Itália. Né? Então aqui a imagem da Basílica de São Francisco. Né? E aqui está o túmulo de Dante Alighieri, né, que já várias pessoas visitam constantemente lá esse túmulo, né, e vocês reparam que há toda uma solenidade no próprio túmulo, né? Então é bem interessante perceber isso, né, que o fato dele ter sido católico, né, trouxe a possibilidade de ter um túmulo próximo a uma igreja, uma basílica de São Francisco, né? E aqui temos também que a filha dele se tornou uma freira, né? A irmã Beatrice Alighieri Clarissa, né? O nome dela original é Antônia ou Antonina, né? E depois ela adotou o nome de irmã Beatrice quando ela se tornou freira, né? E aqui está o mosteiro de Santo Stefano degli Ulivi em Ravenna, que foi justamente onde a irmã Beatrice viveu, passou parte da sua vida, né? Depois que o pai dela, no caso Dante Alighieri, morreu em 1321, ela também se mudou para Ravenna para ficar lá, e aí ela se tornou irmã justamente aí. E nesse lugar tem aí uma placa justamente próximo à porta, né, e diz lá que a irmã Beatriz, né, morou naquele lugar. Não é propriamente essa construção que está na foto, porque houve aí, né, uma série de controvérsias que o mosteiro foi destruído, depois teve que ser reconstruído, mas basta dizer que há esse local na Itália com essa placa aí falando sobre a irmã Beatriz. E existe também documentos, né, do cartório da cidade de Ravenna que atestam, né, que a irmã Beatriz vivia lá na cidade de Ravenna, né? Inclusive tem até um documento que fala, né, que Boccaccio, né, que é o escritor, ele foi incumbido de entregar uma certa quantia de dinheiro para a irmã Beatriz, né, que era e lá consta que ela era a filha de Dante Alighieri. Então é bem interessante saber que ela existiu, né, e tem até livros sobre a irmã Beatriz, né, com mais profundidade, etc. Né? Aqui temos, por exemplo, aí um quadro, né, da arte de William Bell Scott, onde ele mostra aí Boccaccio encontrando
a irmã Beatriz, né, para entregar o dinheiro que ele foi designado. É uma doação que havia sido feita, né, para ela. É bem interessante saber dessas informações aí. Então, demonstrando que a irmã Beatriz era uma pessoa de muita fé, né, e aprendeu justamente isso, né, com a criação que ela teve do próprio pai. Né? Inclusive, o filho do Dante Alighieri também teve filhas que também se tornaram freiras. Né? Temos a relação que existe do Dante Alighieri com os franciscanos. Nós vimos ali que ele está enterrado na Basílica de São Francisco. E essa Basílica de São Francisco, até hoje, né, os franciscanos têm aí uma relação com ela, e foram eles que preservaram o corpo, o túmulo do Dante Alighieri durante vários séculos. Né? Tem mais de 700 anos que os franciscanos tomam conta daquele corpo do Dante Alighieri. Né? Teve uma série de controvérsias que nós falamos no vídeo anterior, né, que queriam transferir o corpo do Dante de Ravenna para Florença, né? E aí os franciscanos se incumbiram de evitar isso, né? Então é bem interessante. Nesse livro aí de Nick Havley, Dante e os franciscanos, ele faz toda a relação de Dante Alighieri com os franciscanos, apresentando aspectos biográficos, as citações que o Dante faz na própria obra da Divina Comédia sobre os franciscanos. Então é bem interessante esse livro, estabelece todas as conexões, porque o Dante Alighieri estudou, né, quando era criança, em escolas franciscanas, ele tinha uma intensa relação com os franciscanos. E há uma hipótese, né, de acordo com o que é verificado em alguns documentos e alguns relatos, de que o Dante Alighieri era membro, né, da ordem secular dos franciscanos, né, a ordem franciscana secular. Então tem esse livro que traz essas informações aí, né. Outro livro também é Dante e os Franciscanos, agora já uma coletânea de artigos que propriamente acadêmicos, que trata também sobre essa relação dos franciscanos com Dante Alighieri. Né? Então é bem interessante saber isso, né? Que existe uma intensa conexão, não é à toa que o fato de dele ter sido enterrado junto à Basílica de São Francisco e os franciscanos tomarem conta do corpo dele. Né? Existe todo um contexto e a relação do Dante de estudos em relação à ordem franciscana, né? Então por isso há essa hipótese dele ter sido aí, membro dessa ordem franciscana secular. Né? Tem citações na própria Divina Comédia que poderiam evocar essa possibilidade. Né? Então é bem interessante saber isso. Eu apenas estou mencionando os livros, caso vocês queiram pesquisar mais informações sobre isso. Né? E quais são os papas que são aqueles que estiveram na época do Dante Alighieri? Isso é interessante saber porque vários papas o Dante Alighieri colocou na sua obra da Divina Comédia. Né? Alguns no inferno, ou alguns no purgatório, até no paraíso. Então é interessante conhecer os papas da época do Dante porque justamente ele trata disso na Divina Comédia. Né? Então temos aqui o primeiro Papa, né, que nós podemos colocar é o Papa Adriano V. Né? Ele foi Papa por um mês, em 1276. É interessante. Ele provavelmente, né, foi um Papa que o Dante Alighieri já conheceu, assim, no sentido de já ter conhecimento em relação a ele, porque o Dante vivia em Florença, né? E o Papa Adriano estava em Roma, então não é tão distante. E pelo fato de o Dante ter sido católico, evidentemente que ele, já com essa idade, provavelmente que o Dante já tinha cerca de 11 anos, mais ou menos, então ele já tinha conhecimento para saber quem era o Papa e começar a entender isso, né? Então esse é o Papa Adriano V, né? E aqui ele é constado como estando no purgatório. E é interessante que o Dante ele conta no purgatório, né, e ele se ajoelha porque ele percebe que é uma figura importante que está lá. Então ele faz uma reverência ao Papa Adriano V pelo fato de ter sido Papa. Né? É bem interessante essa postura dele, né, porque ele estava no purgatório, né, então aí é colocado. É bem interessante essa imagem do Gustavo Doré. Né? Temos também aqui o Papa João XXI, né, que foi Papa durante 8 meses em 1277. Né? Esse é um Papa que é natural de Portugal, é o único Papa português que já existiu, né, que constou nas linhas. Né? Ele era um grande estudioso, teólogo, com vários livros, inclusive meio que um cientista. Né? Tinha obras sobre medicina, sobre estudos quanto à ótica, quanto a aspectos do corpo físico, anatomia, etc. Então o Papa João XXI é uma pessoa que foi altamente estudiosa, tem vários livros de medicina, pode-se dizer assim. Né? Então o Papa João XXI ele também constou na obra do Dante,
ele é constado aqui, né, com o Papa João XXI no paraíso, né, entre as almas que rodeiam a alma de São Boaventura. E aí tem a frase, né, Pedro Hispano, aquele que brilha em 12 livros, que aqui é uma menção clara aos 12 tratados, né, escritos pelo erudito Papa português. Então esse Papa João XXI ele escreveu 12 livros. Provavelmente o Dante teria lido essas obras, né, uma vez que quando ele se candidatou para fazer parte do Conselho dos 100, que era um conselho político, né, da cidade de Florença, o Dante utilizou papéis, documentos dizendo que ele era da área da medicina, da área da farmácia. Então, provavelmente, né, ele teria lido ali as obras de Pedro Hispano, que é o nome leigo, né, do Papa João XXI. Então, ele estaria ali no paraíso, né? Temos também o Papa Nicolau III, né, que ele foi Papa entre 1277, após aí o Papa João XXI, até 1280. Né? E esse Papa Nicolau III, ele se encontra no inferno na obra do Dante, né, no ciclo dos condenados por simonia. Né? Simonia são aqueles que compram cargos eclesiásticos, né, ou fazem barganha com cargos eclesiásticos. Isso é considerado como sendo pecado pela igreja, né, e altamente condenável. Então a pessoa que compra um cargo, né, por exemplo, de bispo, né, ou de arcebispo, alguma coisa assim do tipo, né, o cargo, por exemplo, do próprio Papa, é considerado um pecado, a pessoa vai para o inferno. E aqui ele encontra o Papa Nicolau III, né, que ele, na verdade esse Papa ele esperava outro Papa, né, ele estava esperando o Papa Bonifácio VIII. E aí o Dante chega e esse Papa Nicolau III confunde, acha que é o Papa Bonifácio chegando, né, quando na verdade ele era o próprio Dante. E o Dante pergunta a quem ele estava esperando, ele fala sobre o próximo Papa, que seria o Papa Clemente V, né, que ele também seria condenado e seria ainda pior do que o Papa Bonifácio, pior do que ele próprio, Papa Nicolau. Então é bem interessante, 3 papas que o Dante coloca no inferno, porque são 3 papas que há uma série de controvérsias políticas em torno dele na própria época, né? Então aqui é a crítica do Dante em relação a esses papas, né? Temos aqui o Papa Martinho IV, né, que ele foi Papa entre 1281 a 1285, né, e ele se encontra aqui no Purgatório. Esse Papa Martinho IV, ele é encontrado no Purgatório por ter sido muito guloso e viciado em vinho branco. Então lá ele permanecia com um eterno jejum, né, um jejum sem fim, para expurgar o seu corpo, para depois ir para o paraíso. Então, outro Papa aqui que se encontra na obra do Dante, né? Temos aqui o Papa Honório IV, né, que foi Papa entre 1285 a 1287. Nele não há muitas informações para ser dito, né, em relação ao Dante. Temos também o Papa Nicolau IV, que foi Papa entre 1288 a 1292. Esse foi o primeiro Papa franciscano, né, e não consta também nas obras do Dante alguma relação em relação a ele. Né. Temos depois o Papa São Celestino V, né, que foi Papa por 5 meses, em 1294, e ele renunciou em 13 de dezembro de 1294. Então veja aqui que um Papa que renunciou ao seu cargo, né, e isso é altamente relevante para os dias de hoje. Né. O Papa São Celestino, né, ele tinha 80 anos quando ele assumiu o cargo, só que ele renunciou à função após 5 meses de exercício. Alguns afirmam que ele renunciou por pressão do então cardeal Benedetto Caetani, né, que logo depois se tornou o Papa Bonifácio VIII. Então ele tinha 80 anos e provavelmente alguns dizem que esse Papa Bonifácio VIII teria forçado ele a renunciar. Né? Era uma época de intenso conflito na Europa, né? Como nós vimos no vídeo anterior, eu falo sobre esse período de conturbações, de batalhas, né? De questões políticas, e há essa hipótese aí do Papa São Celestino ter renunciado por pressão política do futuro Papa Bonifácio VIII, ou mesmo porque ele achava que não daria conta, né, de proteger a igreja, né, tendo em vista aí que ele era uma pessoa já mais de idade. Né. E o interessante é que no Inferno, na obra de Dante da Divina Comédia, há 2 versos que chamam a atenção, que algumas pessoas dizem que talvez seria o Papa Celestino V, né? Tem esses versos aí, né? Vi conhecer a sombra daquele que fez a grande recusa por covardia. Então, dizendo aqui que alguns comentam dizendo que seria o São Celestino V que teria renunciado ao cargo de Papa por covardia, né? Mas outros interpretam que, na verdade, era outra pessoa, que seria, por exemplo, Pôncio Pilatos. Então há uma série de controvérsias
em torno desse verso quanto aos comentários, se é o Papa São Celestino V ou não, né? E inclusive aí os filhos do Dante Alighieri comentaram, diziam, né, que possivelmente seria o Papa Celestino, porque graças a essa renúncia entrou o Papa Bonifácio VIII, que é um Papa que o Dante Alighieri não gostava, né? Por isso ele constou lá como aquele que estaria provavelmente no inferno depois, né? E é interessante dizer que esse contexto de renúncia, né, que esse Papa estaria lá no inferno por causa da renúncia, possivelmente, o Papa Bento XVI, né, não Bento XIV como está aí, ele estava visitando o túmulo do Papa São Celestino V. Né? Dizem até que esse Papa Celestino foi uma influência para o Papa Bento XVI para renunciar. Né? Então é interessante saber isso, que não é a primeira vez na história da Igreja que existem dois papas ao mesmo tempo. Né, já existiu as renúncias, né, papais, né, acho que foram 3 ou 4, né, e o São Celestino foi um dos que renunciou, né, e aqui existindo o Papa Bonifácio VIII e o Papa Celestino V. Né, então é um instituto possível na história da Igreja, né, já existem vários precedentes. Né, e aqui o Papa junto ao corpo, né, o túmulo do Papa Celestino V. Temos aqui o Papa Bonifácio VIII, que foi Papa entre 1394 a 1303. Então veja que é um Papa que o Dante Alighieri parece não ter gostado, porque foi graças à intervenção dele que a cidade de Florença foi invadida, né? E depois o próprio Dante foi expulso daquela cidade. Depois dizem também que o próprio Dante Alighieri foi até o Papa Bonifácio como embaixador de Florença para pedir que esses ataques cessassem, e aí depois, na verdade, não tinha como fazer muita coisa, né? O próprio Papa Bonifácio dizem que pediu para o Dante Alighieri permanecer em Roma, já sabendo, né, que a cidade de Florença seria invadida, né? Então há essa história toda, e o Dante já considerou que esse Papa estaria no inferno lá na história, né? E é importante dizer também que o Papa Bonifácio ele entrou em conflito com o rei Filipe IV, né, da França, ainda ressaltando isso. Né? E esse Filipe IV da França foi responsável aí por uma série de problemas, né, e influências em torno da igreja. Inclusive, alguns dizem que esse rei da França, Filipe IV, seria responsável pela morte do próprio Papa Bonifácio VIII. Né? E o rei Filipe IV foi responsável por intervir no próprio papado, né, para colocar um papa que seria politicamente favorável às ideias dele, né, e influenciaria, e também queria acabar com a ordem dos templários. Né? Então a ideia do rei, né, Filipe IV, era acabar com a ordem dos templários e exercer um maior poder sobre a igreja. Né? Então depois da morte do Papa Bonifácio VIII, o rei Filipe da França, ele tentou influenciar para a nomeação do próximo Papa, que fosse alguém que atendesse aquilo que ele desejava. Né? Então foi eleito o Papa Bento XI, né, que ele foi Papa por pouco tempo, né, entre 1303 a 1304. Não tem muita coisa sobre ele em relação ao Dante, mas temos aqui o Papa Clemente V, né, que foi o Papa entre 1305 a 1314. Então note que na Divina Comédia, quando Dante encontra com aquele primeiro Papa que está no inferno, e ele diz que o próprio Papa Bonifácio iria ir para o inferno também, ele diz que outro Papa ainda pior iria vir. Então alguns dizem nos comentários que seria o Papa Clemente V, porque esse Papa Clemente V foi responsável por um grande problema na igreja. Né? Ele transferiu a Cúria Romana para a França, e depois disso ocorreu uma série de problemas em torno aí do papado em si. Né? Chegou uma época a existir 3 papas, um na França, outro em outro lugar e tal. Então ele trouxe muitos problemas. Ele era altamente influenciado pelo rei Filipe IV, né, aquele que era inimigo do Papa Bonifácio VIII, e ele transferiu então essa cúria romana para a França, causando aí um grande problema. Né? E também esse Papa Clemente V ele é responsável por encerrar a Ordem dos Templários. Né? E ele mandou aí, como dizem, né, encerrar a Ordem dos Templários com decisões, justamente a mando do rei Filipe IV. Então esse Papa Clemente V ele é tido como alguém que foi subalterno ao rei, né, aos interesses do rei, e por isso um Papa complicado. Então por isso que o Dante Alighieri considera como sendo um Papa pior ainda do que o Bonifácio VIII e do que aquele primeiro Papa que estaria já no inferno. Então é bem interessante esse aspecto aí. Inclusive com base nisso, que alguns dizem que o Dante seria um templário, né?
pelo fato de reclamar desse Papa Clemente V, né? Mas como eu já mencionei no vídeo anterior, né, a ideia de colocar o Dante como sendo membro dos Templários é uma ideia que surgiu no século XIX, com ideais políticos, né? Temos aqui o Papa João XXII, né, que foi o Papa entre 1316 a 1334, foi o último Papa durante o período da vida do Dante Alighieri, né? Então, analisando aí. Interessante dizer que depois desses papas, depois da morte do Dante em 1321, vários papas leram a Divina Comédia e as obras do Dante Alighieri, né? E é difícil dizer quais são esses papas, né, e se há citações dele, documentos, porque grande parte ainda são documentos que foram digitalizados há pouco tempo, né? Encontram-se lá na Biblioteca do Vaticano, que está sendo digitalizados, né? Que tem milhares de manuscritos, né? Sendo digitalizados, mas exigiria uma análise mais aprimorada dos papas entre o ano do papado aí de João, do João 22, né, até o Papa que seria mais recente, mas enfim. É interessante dizer que existem manuscritos da Biblioteca Apostólica Vaticana e os documentos do arquivo de Chigiano, que demonstram que o Papa Pio II, né, Pio II, ele e o Papa Alexandre VII, eles leram as obras de Dante Alighieri e incentivavam a leitura. Então, dois papas aí posteriores, né, a Dante. Mas é bem interessante dizer que era bem comum na Itália, né, que as pessoas lessem a obra de Dante Alighieri. Isso aí desde que as obras surgiram, né? Então, provavelmente vários papas leram, né, incentivaram a leitura da Divina Comédia. É interessante dizer que em 1564, né, o livro Monarquia de Dante Alighieri foi colocado no Index Librorum Prohibitorum, com a assinatura aí do Papa Paulo IV, né, até 1881, quando o Papa Leão XIII removeu da lista, né? Então, durante quase 300 anos, né, esse livro, A Monarquia, que é um exemplar que eu tenho aqui, quase 300 anos os católicos não poderiam ler essa obra porque está no Index, né? Eu gosto de estudar bastante as obras do Index, né? Como eu já mencionei no vídeo anterior, eu tenho aqui os volumes, né, com todas as citações e referências das obras que foram incluídas. O Index, ele é um índice, né, uma lista de livros que a Igreja Católica considera como não sendo bons, não indicados para que os católicos leiam, né? E esses livros acarretam, né, prejuízo, segundo a Igreja Católica, para a fé católica, né? Então, que não seriam recomendados de serem lidos. O livro A Monarquia, ele foi incluído justamente porque havia certos monarcas, né, reis, que pegavam o livro e interpretavam ao seu bel prazer, com a intenção de diminuir o poder do Papa. Então, tendo em vista esse perigo, né, o Papa entendeu que não era interessante, em 1564, que esse livro fosse lido pelos católicos. Inclusive, o próprio Index, ele é dentro do contexto aí da Reforma Protestante, né, depois de Martinho Lutero. Então, por isso que também os protestantes usavam o livro A Monarquia para atacar a igreja, né, para dizer que a igreja tinha sérios problemas, que não tinha autoridade, com base no livro A Monarquia. Então, o que importa aqui para a igreja não é nem a obra em si, e sim o que fizeram com os comentários, né, com a interpretação em torno da obra. Né? Então, por isso que logo depois, em 1881, o Papa Leão XIII ele removeu da lista, né, porque já não havia mais essa tensão quanto à questão dos monarcas querendo diminuir o poder do Papa, e também não havia mais a tensão em torno aí da ideia dos protestantes. Então, por isso é importante dizer isso, né, que existia todo esse conflito, esse contexto para que o livro estivesse propriamente na lista de livros proibidos. O fato de estar uma obra no Index não quer dizer que o autor ele é um herege, que ele não deve ser lido por completo. Né? Aqui no Index há inclusive obras de santos, né? Há trechos aí que foram proibidos pela igreja, obras proibidas também, e há inclusive versões da Bíblia. Né? Como assim, né? A igreja proibiu versão da Bíblia? Não. Ela proibiu edições da Bíblia que tinham comentários que a igreja entendia que não eram interessantes para os católicos lerem. Né? Então o Index tinha esse efeito, né,
para que os católicos não lessem obras que os prejudicassem quanto ao conhecimento da igreja ou atrapalhassem o conhecimento, né? Então é uma forma de facilitar também a gestão, né? Porque existia editoras católicas, né? E eles precisavam saber se aquela obra deveria ser reproduzida ou não por essa editora. E aí, quando constava no índice, os próprios editores sabiam que aquela obra falava mal da igreja ou tinha algum problema quanto à questão de dogmas, etc. Então, era uma forma de certo controle da igreja dos próprios meios de comunicação, né? Naquela época não tinha internet, né? Era mais difícil de controlar algum tipo de coisa. Então, o Index teve esse efeito, então é importante conhecer dentro do seu contexto propriamente, né? Então, o fato de ter uma obra no Index não quer dizer que o autor em si todo ele é herege. Na verdade, como eu mencionei, ele foi enterrado apropriadamente, né? Teve todos os ritos, né, no seu enterro como católico. Não quer dizer também necessariamente que todas as obras do Dante são condenadas, e sim especificamente a monarquia durante esse tempo de 300 anos, tendo em vista as controvérsias da Reforma Protestante e dos monarcas que queriam utilizar essa obra para atacar a igreja, né? E agora nós vamos analisar os papas que eu tive mais acesso a informações, né? Porque os papas anteriores, antes do século XIX, é mais difícil ter acesso aos documentos, como eu falei, estão sendo digitalizados ainda, né? Então vai demandar um tempo para que eu pudesse analisar, encontrar cada um dos documentos que fizessem referência à Divina Comédia, à obra do Dante. Mas basta dizer que os papas, era bem comum, especialmente os papas italianos, lerem e relerem a Divina Comédia e incentivaram isso, né, como eu já mencionei, dois papas aí. E aqui temos os papas que eu tive acesso a documentos, que eu pude verificar melhor, né? São 12 papas, e cada um deles com sua forma diferenciada de ver a obra do Dante Alighieri, né? Temos primeiramente aqui o Papa que é beato, né? O Papa Pio IX, né? E ele que é da ordem franciscana secular. Foi Papa entre 1846 e 1878. Importante dizer, há a hipótese, né, de que o Dante teria sido membro da ordem franciscana secular. Então, e esse Papa, né, ele, por pertencer a essa ordem, né, existia essa certa tradição de ler a Divina Comédia na ordem franciscana secular. Eu não sei como é atualmente, se eles leem a Divina Comédia, mas basta dizer que era comum na ordem franciscana secular ler a obra do Dante, especialmente para italianos. Então aqui o fato, né, que o Papa Beato Pio IX lia evidentemente a obra do Dante Alighieri, né, assim como os membros da ordem franciscana secular. E aqui esse Papa, né, ele viveu em um momento de controvérsia no século XIX, na Itália, né, que estava reivindicando a unificação política, né, e também havia nacionalistas, né, a maçonaria, todos estavam aí lutando contra a igreja naquela época, nesse momento conturbado no século XIX. Em 1850 foi fundado o jornal Civiltà Cattolica, né, pelo padre jesuíta Curti, né, que ele defendia a obra de Dante Alighieri como católico, né, em vários textos. Então nesse jornal é dito, né, e é importante dizer que, né, os jesuítas eles exerceram um papel relevante na guerra cultural entre a igreja e os apoiadores do Estado secular italiano, e muitos títulos do seu jornal expressavam suas ideias de que a segunda metade do século XIX era um período de polarização cultural. Então é interessante dizer isso, todo esse conflito, né, essa guerra cultural que existia entre aqueles que queriam diminuir o poder do Papa e aqueles que defendiam a igreja propriamente, no século XIX na Itália. E adiante disso, né, que existia uma série de conflitos em torno da obra do Dante Alighieri, porque estavam utilizando o livro Monarquia, assim como os monarcas, assim como os protestantes utilizaram essa obra, comentando, dizendo que ela seria uma obra que atacaria, né, o papado, que seria como fundamento isso, né, também agora os nacionalistas, os seculares, buscavam utilizar essa obra nesse sentido. E nesse jornal, Civiltà Cattolica, apresenta essa defesa do Dante Alighieri, né? Assim como o Jean-Baptiste, né, como eu já mencionei no vídeo anterior, também defendia a obra do Dante como sendo uma obra plenamente católica, né? Em 1865, no jornal Civiltà Cattolica, é publicado o artigo La monarchia de Dante Alighieri e il dominio temporale dei Romani Pontifici. Então, que atacou, né, os liberais estudiosos de Dante por sua distorção das ideias do livro Monarquia, visando que apoiar e justificar a criação da Itália.
e seu desejo para a destruição da igreja. O autor, nesse artigo, né, ele ressalta que a obra de Dante ela não clama pela abolição temporal do poder da igreja. Ao contrário, ela afirma que o ideal de Dante de um império universal iria manter o território do Papa tal como de outros monarcas, enquanto que, ao mesmo tempo, seria conhecida a autoridade do imperador, a exemplo aí de Carlos Magno. Então é bem interessante isso, que os próprios papas viam, né, em Dante a possibilidade de ler a Divina Comédia, etc. E os padres jesuítas e os padres que defendiam Dante Alighieri também se expressavam isso aqui no documento propriamente, né? Esse Papa, né, o Pio IX, ele viveu nessa época conturbada, e aqui temos alguns livros que constam no Index Librorum Prohibitorum, que interpretam a obra de Dante como a igreja não pretendia que fosse interpretada. Essas obras nós já analisamos no vídeo anterior, né? São autores que são naturalistas, que são ateus, alguns, né, que são maçons, nacionalistas, secularistas, todos queriam fazer uma interpretação do livro A Divina Comédia a seu modo, para que favorecesse seus discursos políticos no século XIX. Então, por isso, a igreja foi proibindo que as pessoas católicas lessem essas obras e que interpretassem a obra de Dante como esses autores estavam interpretando. Então, por exemplo, né, se a pessoa interpreta a obra como sendo uma obra esotérica, se ela interpreta que o autor, Dante Alighieri, era um templário ou um membro de uma ordem secreta, tudo isso está nesses livros. Foram eles que originaram essas ideias místicas, né, que dizendo que o Dante era, na verdade, um pré-reformador, alguém contrário à igreja. Tudo isso surgiu nessas obras, que a Igreja Católica colocou no índex para que os católicos não interpretassem assim. Então, se você, evidentemente, for católico e diz que o Dante era um anticatólico, incorre aí no erro, nesse mesmo erro, né, pode-se dizer assim, de aceitar essas ideias desses autores que estão no Index Librorum Prohibitorum. Então, a Igreja atuou dessa forma, né, no sentido de rejeitar comentários em relação à obra do Dante, né, que pudessem levar a um ataque à Igreja Católica propriamente. Então, não é possível ao católico, tendo em vista aí esse Index Librorum Prohibitorum, que interprete a obra do Dante como sendo uma alegoria esotérica, como sendo uma obra que não fosse católica propriamente, né? Os próprios papas diziam que a obra é uma obra católica e tem que ser interpretada ao modo católico, né? E temos aqui uma obra, né, da Valentina Merla, né? Ela é uma professora que fez seu doutorado sobre a relação dos papas e a obra de Dante Alighieri. E em 2018, ela publicou em forma de livro, né, o Papi que legano Dante, né, os papas que leram Dante, né? E aqui a recepção, né, de Dante no magistério pontifício, né, de Leão XIII a Bento XVI. Então, o Papa anterior, Pio IX, né, eu até encontrei uma citação dizendo, né, que ele lia e relia a obra do Dante, mas não achei a biografia dele para que eu pudesse colocar citações do próprio Papa Pio IX, mas basta dizer que era comum, que eu já mencionei, entre os papas, né. Aqui, com essa obra, já é mais fácil, porque ela reuniu vários textos e citações dos papas que tratam sobre a obra do Dante Alighieri. Provavelmente essa obra será reeditada, né, quando completar os 700 anos da morte do Dante no ano que vem, em 2021. Né? Então é interessante que é uma obra que vai ser complementada, porque ela coloca as citações do Papa Leão XIII até o Papa Bento XVI, nessa tese de doutorado dela. Então provavelmente vai ser ampliado para incluir os pronunciamentos do Papa Francisco também. Né? Então bem interessante essa obra, né? Algumas das citações que eu utilizo aqui nesse vídeo vieram justamente dessa obra, né? Então, iniciando aqui o Papa Leão XIII, que foi o primeiro Papa que citou realmente, de fato, o Dante Alighieri em documentos solenes da Igreja, né? E ele é um Papa também da Ordem Franciscana Secular, assim como o Papa Pio IX era dessa mesma ordem, e ele também, e é comum nessa ordem ler a Divina Comédia, né? Como eu mencionei, há a hipótese de que o próprio Dante seria membro da Ordem Franciscana Secular, né? E o Papa Leão XIII ele foi Papa entre 1878 a 1903. Ele era um papa que lia muito Dante Alighieri desde a juventude, né? Inclusive decorava a Divina Comédia, né? E aqui temos um trecho aqui interessante, né? O Papa Leão XIII era um assíduo leitor de Dante e sua obra literária preferida era a Divina Comédia.
E aqui, ao lado de seu amor pelos clássicos, o Papa Leão XIII tem um carinho especial pela comédia, no caso aqui é a Divina Comédia, né? Que ele conhece profundamente e considera instrumento, juntamente com obras latinas e gregas, para conhecer e entender o pensamento cristão. Então aqui é um livro, né, que trata sobre o Papa Leão XIII e sua relação com Dante Alighieri. É bem interessante para dizer que ele já via a obra como sendo boa para entender o pensamento cristão. A leitura e o estudo de Dante acompanham Gioacchino Pecci, né, que é o Papa Leão XIII, né, desde os anos precedendo o pontificado. Quando ele ainda era monsenhor em Perúgia, ele costumava visitar o seminário e discutir algumas passagens do poema com os alunos. Nos anos do pontificado, não deixou de lado esse interesse. A isso nos fornece testemunho Felipe Crispolti, que conta como pouco antes de morrer, em 8 de julho de 1903, o pontífice pediu uma cópia da comédia para talvez ler pela última vez. Então veja que o Papa Leão XIII, né, leu durante toda a sua juventude, como professor lia para os seus alunos, e dizem que pouco antes de morrer ele pediu, né, que trouxesse uma cópia do Dante Alighieri para que ele pudesse ler antes de morrer. Então é bem interessante isso, né? Outra citação interessante. Durante sua vida, seu poeta favorito foi o Dante. Ele ordenou que fosse impressa, sob sua supervisão pessoal, uma magnífica edição do mestre italiano da poesia. Charles Dana contou como ele se preparara para uma audiência com o Papa Leão, através de um ensaio atento de algumas passagens de Dante. Como ocasião oferecida durante a audiência, Dana deu voz a uma e a outra daquelas passagens, mas, para sua surpresa e desconforto, sempre que sua memória o fazia parar, Leão repetia os versos subsequentes com prontidão manifesta de continuação indefinida. Ou seja, ele decorava e alguém que estava apresentando ali para o Papa Leão, né, comentando sobre a Divina Comédia, fazendo uma palestra, né, uma audiência com o Papa, né, e o próprio Papa ia lá e continuava, quando o próprio orador esquecia os versos. Então, demonstrando que o Papa Leão XIII decorava e estudava muito, né, a Divina Comédia. Em 1879, né, o Papa Leão XIII ele apresentou a encíclica Aeterni Patris, né, visando restaurar ou revitalizar, né, a filosofia de Santo Tomás de Aquino entre os estudiosos católicos. Então a ideia do Papa Leão XIII era fazer com que os estudiosos, né, lessem a obra do Dante, a obra do São Tomás de Aquino, né, e através desse documento que visava incentivar essa leitura. A ideia do Papa Leão XIII também seria fazer algo semelhante com a Divina Comédia. Porém, a obra A Monarquia ainda constava no Index Librorum Prohibitorum, como sendo obra proibida. E como existia toda a controvérsia ainda em relação à Itália, né, aquelas pessoas que eram contra a igreja, etc., seria necessário então que ele retirasse a obra da monarquia para que pudesse haver uma maior abertura em torno da obra do Dante Alighieri, para que ficasse claro que era possível ler a obra, né? E também tendo em vista as questões políticas que já não eram mais necessárias de serem discutidas, né? Em 1881, o Papa Leão XIII ele retirou o livro Monarquia do Index Librorum Prohibitorum. Ele fez aí uma nova lista de livros proibidos, novas regras, e ele acabou retirando o livro A Monarquia. Então, a partir de 1881, o católico poderia ler o livro da monarquia. Não era mais considerado aí como sendo algo proibido de ser lido. Então é interessante dizer que o Index ele tem todo um contexto histórico, né? Ele não é algo definitivo. Se a obra constar lá, não quer dizer que ela vai constar por toda a eternidade, né? Ela consta em determinados momentos que o Papa pode retirar a seu bel prazer, como foi o caso aqui, né? Ele retirou o livro A Monarquia do Index, tendo em vista que houve, né, uma série de estudos durante o século XIX sobre o livro A Monarquia, né, que os próprios padres jesuítas, os padres da Ordem de São Bento, né, também da Ordem Franciscana, encaminhavam esses estudos para o Papa Leão XIII para dizer que, na verdade, constou no Index o livro A Monarquia, tendo em vista o contexto da reforma protestante e dos monarcas que queriam atacar a igreja, e que não era em si a própria obra, né, algo que poderia ser altamente condenável naquele momento. Então por isso que poderia ser retirado do Index sem ter aí um grande problema, né? Então uma forma de reverenciar o Dante Alighieri, né, o Papa Leão XIII retirou aí a Monarquia, o livro do Index, né? O Papa Leão XIII ele fundou também o Instituto Leonino de Alta Literatura.
e em 15, né, de janeiro de 1887, que inclui entre as disciplinas de ensino uma cadeira de letras e literatura latinas e uma cadeira de teologia de Dante, que existiu entre 1887 a 1913. No vídeo anterior eu já disse que já existiam cadeiras específicas, né, para analisar a obra do Dante desde 1387. Então aqui completou mais ou menos aqui cerca de 500 anos depois, o Papa Leão XIII restaurou a cadeira que trata sobre Dante e o comparativo teológico. Então é interessante dizer que existiam cadeiras nas universidades, e essas cadeiras elas são feitas, né, com auspícios da criação do próprio Papa, né? Então por isso que eu mencionei que durante vários séculos, desde a morte do Papa até chegar, desde a morte do Dante, né, até chegar no Papa Leão XIII, os papas liam nas próprias universidades, eram lidas as obras do Dante Alighieri, né, com exceção da proibição do livro A Monarquia, que eu já mencionei. E também o Papa Leão XIII, ele funda uma cátedra de estudos, né, inserida dentro de uma faculdade teológica, tendo como objeto a teologia de Dante, né, como assunto especial do Instituto de Alta Literatura da Faculdade Teológica Apolinária. Então ele colocou em dois institutos, né, tanto no Instituto Leonino de Alta Literatura quanto nessa Faculdade Teológica Apolinária, colocou então essas ideias aí e colocou como cadeira que o Dante Alighieri deveria ser estudado de uma forma mais séria. Em 1892, o Papa Leão XIII ele forneceu uma grande quantia de dinheiro para um monumento, né, de Dante Alighieri na cidade de Ravenna. Junto com a doação, ele enviou uma versão do século XV da Divina Comédia e uma carta para o arcebispo de Ravenna. E nessa carta, temos aqui o que ele diz nessa carta, né? Após saudar Sebastiano Galeatti, né, que é o arcebispo de Ravenna, e tendo concedido a bênção apostólica a ele, o Papa Leão XIII diz o seguinte: certamente digno de aprovação e aplausos, estimamos aqueles que se dividiram em elevar um monumento em Ravenna para nosso Dante, com a contribuição de todos os povos. E, na verdade, quem mais do que ele tem direito ao respeito e gratidão da posteridade? Como há muito estudo hoje a ilustrar a genialidade e os escritos do mobilíssimo poeta, é apropriado que algo seja dedicado à memória dele e de suas cinzas. Então, o Papa Leão XIII, né, além de constituir aí, institutos, né, cadeiras acadêmicas para analisar a obra do Dante Alighieri, ele também fez uma doação de um grande valor e também fez essa doação para fazer um monumento em relação ao Dante lá na cidade de Ravenna, né, aquele túmulo junto à Basílica de São Francisco lá. E aqui ele fez essa doação e chamou o Dante de nosso Dante. Então veja isso, né, a apropriação, né, que o Papa Leão XIII faz da obra do Dante, né? E dizendo, né, quem mais do que ele tem o direito ao respeito e gratidão da posteridade. Então ele considerava, o Papa Leão XIII considerava muito a obra do Dante Alighieri, né? Então bem interessante saber isso, né? No que diz respeito a nós, em particular, somos especialmente tocados por refletir sobre o esplêndido ornamento que ele é do cristianismo, visto que, embora levado à ira pela amargura do exílio, parcialmente inspirado pelo erro, ele às vezes errava em seus julgamentos. Nunca foi, no entanto, avesso às verdades da sabedoria cristã. De fato, das profundezas da religião, ele desenhou conceitos sublimes e incorruptos, e a chama da ingenuidade provocada pela natureza sempre nutriu e fortaleceu com o sopro da fé divina, de modo que a poesia invocada por ele cantava a histeria mais augusta, com versos nunca ouvidos anteriormente. Por essas razões, não queremos que se perca uma prova clara de nossa estima, de nosso afeto a nome tão grande. Então aqui, ainda nessa carta, né, do Papa Leão XIII, ele diz, né, ele confirma que o Dante teve seus problemas, né, como eu já mencionei, colocou alguns papas lá no inferno, né, mas isso veio mais da sua angústia daquele momento, né, e mesmo assim ele nunca deixou de ser católico, apesar de ser crítico à política dos papas da época, né, ele, como o próprio Papa Leão XIII diz, né, ele nunca foi, no entanto, avesso às verdades da sabedoria cristã. E é uma obra exemplar, a Divina Comédia, né? Porque ele diz aqui que é um grande ornamento, um esplêndido ornamento do cristianismo. E por isso ele quis prestar essa homenagem para o Dante Alighieri, essa doação, né, para construir esse monumento. Então, bem claro aqui o que o Papa Leão XIII diz a respeito de Dante Alighieri, né? E ele também foi o primeiro Papa que fez uma citação do Dante Alighieri
ali em uma encíclica, né? Numa encíclica que ele trata sobre o São Francisco de Assis, novamente uma relação do Dante com São Francisco, né? Ele diz, né, Dante até encontrou em Francisco a matéria de seu grande e mais doce verso. Né? É uma breve citação fazendo referência agora em 1882, um ano depois do Papa Leão XIII ter retirado o livro Monarquia do Index, né? Temos agora, né, depois do Papa Leão XIII, o Papa São Pio X, né? Ele também que é da ordem franciscana secular, e é muito comum, como eu já mencionei nos outros dois últimos papas, que a ordem franciscana secular lia bastante, né, a Divina Comédia. E esse foi Papa entre 1903 a 1914. Então ele meio que deu continuidade a várias coisas do Papa Leão XIII, né, até pelo fato também de pertencer à mesma ordem, né, e ele leu, evidentemente, as obras do Dante Alighieri. Eu até procurei uma biografia do São Pio X, mas não encontrei uma que tivesse fácil acesso, né, para ser adquirida, mas provavelmente alguma biografia dele deve constar a relação com a Divina Comédia, com a obra do Dante Alighieri. Por que eu digo isso? Porque alguns escritos, alguns autores colocam comparativos dos escritos do Papa, né, Pio X com a obra do Dante Alighieri, como nós vamos ver, especialmente quanto ao catecismo, né, catecismo do Pio X. O Papa Pio X, né, ele recebia obras e promovia eventos acadêmicos no Instituto Leonino, né, de Alta Literatura, né, que tinha, evidentemente, a cadeira do Dante Alighieri. Então, há vários discursos do Papa Pio X, né, que provavelmente devem citar, fazer referência ao Dante Alighieri, né, mas ainda não tive acesso porque no site do Vaticano não tem muita coisa, né, sobre o São Pio X, né, que eu pudesse colher lá, né, e também nessa própria tese do doutorado, né, não consta muita coisa, consta apenas que a relação um capítulo enorme, né, só sobre o catecismo e a relação com a Divina Comédia, demonstrando que existem várias palavras, né, em comum. O Papa São Pio X também ele incentivou a iniciativa para a comemoração da data da centenária, né, ao sexto centenário, em homenagem a Dante Alighieri. Inclusive, né, em 14 de setembro de 1913, um comitê foi formado em Ravenna para promover entre os católicos a celebração do sexto centenário da morte do poeta Dante Alighieri, né, que havia cantado os mistérios e glória da religião. O comitê ele foi presidido pelo arcebispo de Ravenna, Pasquale Morganti, com a aprovação do Vaticano. E entre as várias iniciativas apoiadas pela Santa Sé, através de uma carta dirigida ao arcebispo de Ravenna, houve também a de restaurar a igreja de São Francisco, né, que era justamente onde o Dante Alighieri estava enterrado, né, onde repousavam os restos mortais do poeta. Então a ideia era restaurar. O Papa Leão XIII visou apoiar um monumento em Ravenna ao Dante Alighieri, e o Papa Pio X visava restaurar essa igreja onde estava ali o corpo do Dante Alighieri. E aqui temos uma carta do cardeal Mary DeVol, né, onde ele fala o que o Papa Pio X falou a respeito desse convite para restaurar aquela igreja, né, onde estaria o corpo do Dante Alighieri, e para fazer o evento do sexto centenário. Né? O sexto centenário do Dante Alighieri seria em 1921, mas desde 1913 já estava sendo feita a comissão e organizando os preparativos, né, para um grande evento em homenagem a Dante Alighieri. E aqui nessa carta o cardeal Mary DeVol diz o seguinte: tenho o prazer de informar que o Santo Padre Pio X acolheu com interesse a proposta do reverendo padre Giovanni Attesini, enviada e recomendada por Vossa Senhoria e Reverendíssimo por carta de 29 de agosto. De fato, o Augusto Pontífice reconhece que é aconselhamento sábio e oportuno as honras que, sem dúvida, serão prestadas ao Supremo Alighieri, no sexto centenário de sua morte, na cidade antiga que preservou seu glorioso sepulcro, e participem de maneira significativa os católicos de todas as regiões da Itália. É certo, de fato, reivindicá-lo para a Igreja e a religião, que tem o direito mais pleno a essa glória nobilíssima, que é o orgulho da fé católica e da civilização, que é informada e dela deriva. Sua Santidade, portanto, verá muito bem qualquer iniciativa que pretenda incentivar e abençoar a partir de agora, que se destina a promover com a aprovação de sua reverendíssima, né, alguma coisa assim do tipo, não sei, e na forma que você
em seu julgamento prudente, considerar mais conveniente e oportuna a participação planejada dos católicos italianos na comemoração do centenário do Divino Poeta. Então, que o próprio cardeal, né, que era quem assessorava, né, o Papa Pio X, confirmou aí que o Papa permitiu e apoiava, né, o Vaticano apoiaria esse centenário em homenagem a Dante Alighieri, né. Então temos aqui o Catecismo do Papa Pio X, né, que foi publicado em 1905. É um catecismo que pode ser lido até hoje, né, o próprio Papa Bento XVI recomendou que fosse lido também. Um catecismo ele não anula o outro catecismo, né? Temos o catecismo de 1992 e também esse catecismo do Papa Pio X. Um catecismo, para quem não sabe, é uma obra que há o resumo da doutrina da igreja, que explica em palavras fáceis, né, o que a igreja defende, quais são as ideias da igreja, a doutrina da igreja. E aqui o Papa fez esse catecismo para que os católicos lessem, né, de uma forma mais clara, e esse é o chamado catecismo dantesco, porque o Papa ele escreveu inicialmente em italiano, né, e as palavras que ele utiliza no catecismo dele, né, são palavras que se encontram na Divina Comédia, demonstrando a influência. Então, depois da publicação em 1905 do Catecismo do Papa Pio X, há várias obras, né, que comentavam o catecismo, que colocavam versículos da Divina Comédia mostrando a relação. Né? Por exemplo, no Catecismo do Pio X, quando trata sobre, por exemplo, o inferno ou purgatório, alguma coisa do tipo, era colocado logo embaixo também citações do Dante Alighieri em obras que traziam certos comentários. Então é interessante isso, né? Como eu mencionei, após a publicação do Catecismo do Papa Pio X, vários autores criaram versões da obra contendo comentários e versos da Divina Comédia de Dante Alighieri. E esse catecismo então passou a ser chamado de catecismo dantesco, por essa relação das palavras. Né? Aqui um exemplo de uma obra, né? E o Pio Bel Ricordo del Sexto Centenário de Dante, aqui falando sobre o Sexto Centenário de Dante, onde foi promovido, né, uma série de palestras, eventos, e nesse evento também se relacionava o catecismo do Papa Pio X com a obra do Dante Alighieri. Né? Nesse estudo é colocado o trecho do Catecismo de São Pio X e logo em seguida um verso do livro A Divina Comédia. E é interessante que os católicos eles liam a Divina Comédia nessa época juntamente com o Catecismo. Então era bem interessante para fazer exercícios de leitura. Inclusive é importante dizer que o Catecismo do São Pio X era estudado em escolas junto com a Divina Comédia. Né? Os estudantes estudavam a Divina Comédia para saber todo o seu contexto católico. Então é bem interessante isso, né? O Papa Bento XV, né, também pertenceu à ordem franciscana secular, a mesma ordem dos papas precedentes. Como eu falei, era comum a leitura do livro Divina Comédia, as obras do Dante, e ele foi papa entre 1914 a 1922. E esse Papa Bento XV, ele foi o Papa que mais se expressou em relação à obra do Dante Alighieri. Por quê? No período que ele foi Papa, as ideias nacionalistas estavam começando a se transformar de uma forma um pouco mais perigosa, né, o que seria equivalente ao chamado fascismo na Itália. Então, por isso, o Papa Bento XV, né, ele visava não apoiar esses ideais do fascismo. Então, alguns autores fascistas, como Luigi Valli, né, que eu já mencionei no vídeo anterior, ele apoiava as ideias nacionalistas fascistas, né, ele, na Itália, ele escreveu já uma obra dizendo que o Dante Alighieri seria membro da Ordem dos Fedeli d'Amore, que seria uma ordem esotérica. E então os fascistas e nacionalistas dessa época tinham essa tendência esotérica, né? Então por isso o Papa Bento XV ele decidiu falar, não, durante o século XIX, várias pessoas falaram, maçons, nacionalistas, seculares, diziam que a obra de Dante Alighieri era uma obra anticatólica. Chegou a hora de afirmar categoricamente, afirmar de forma clara para os católicos que tinham dúvida e para os leigos, né, também que tinham certa dúvida, os laicos, né, que não eram membros da Igreja Católica, que tinham alguma dúvida se a obra era católica ou não, o Papa Bento XV decidiu encerrar essa controvérsia através de um documento solene, né? Então ele fez em 30 de abril de 1921, né, durante a comemoração, né, dos 600 anos da morte do Dante Alighieri, né, no sexto
seminário aí do sexto centenário, né, da morte de Dante Alighieri, o Papa Bento XV ele publica a encíclica Impleclare Summorum, que é dedicada a comentar a vida e obra de Dante Alighieri. É uma das maiores honras que se pode ter para uma pessoa católica, ter uma encíclica de um Papa só dedicada àquela pessoa e àquela obra. Né? Normalmente as encíclicas elas são feitas para fazer aí uma declaração solene, né? Um dos documentos que está no magistério da igreja, ou seja, que os católicos devem observar e devem ler e estarem atentos a esses ensinamentos. Né? Então ele fez isso para demonstrar de uma vez por todas que Dante Alighieri é católico e deve ser lido pelos católicos. Né? Isso aqui em 1921. É importante dizer sobre o efeito que tem a ideia da encíclica. Né? A encíclica ela parte do magistério ordinário da Igreja Católica. Ou seja, uma vez que o Papa publica uma encíclica, exige, né, que o católico ele reverencie propriamente essa encíclica, né? E tendo aí, especialmente em termos de vontade e razão. Né? Então o católico tem o dever de observar a encíclica com bons olhos e analisar essa encíclica. Não é necessariamente um dogma, ou seja, o católico não é obrigado a acreditar nisso como sendo algo próprio da sua fé, mas é um ensinamento que deve ser observado, né, porque faz parte do magistério. A igreja aí tem os seus três pilares, né, a Sagrada Escritura, o magistério, né, então deve ser observado também, né, e a tradição. Né? Então, assim como a Bíblia, a tradição, o magistério também tem que ser observado. Né? E temos aqui, para efeitos, né, o Papa Pio XII ele comenta em 1950 sobre os efeitos da encíclica, né, qual é o efeito que a encíclica tem. Ele diz, geralmente o que é exposto e inculcado nas encíclicas já pertence à doutrina católica, mas se os Supremos Pontífices, em seus atos, após a devida consideração, expressarem uma opinião sobre um assunto até então controverso, ficará claro para todos que esse assunto, segundo a mente e a vontade dos mesmos pontífices, não pode mais ser considerado uma questão de discussão livre entre teólogos. Ou seja, os teólogos estavam discutindo, será se Dante Alighieri é católico ou não? Será se essa obra pode ser considerada como sendo católica ou não? Tendo essa controvérsia entre os teólogos, uma vez que há uma encíclica, esse debate se encerra, não pode ser mais discutido, porque o próprio Papa disse, é católico, pronto, né? Não pode ser mais discutido. Se houver essa discussão, será a revelia do ensinamento da igreja. Então, aqui há um documento solene, né, apresentando uma opinião sobre um tema controverso. E aqui exemplos, né, de encíclicas que são muito conhecidas hoje em dia. Né? A Rerum Novarum, né, que trata sobre a questão dos operários, no Hablamo Bisogno, né, que fala sobre o fascismo, né, proíbe os católicos de serem fascistas, a Mitbrennen Sorge, né, que proíbe os católicos de serem nazistas, a Divinis Redemptoris, né, que trata sobre o comunismo, que proíbe o católico de ser comunista, né, a Fides et Ratio, né, do Papa João Paulo II, que trata da relação entre fé e razão, né, Deus Caritas Est, né, que trata sobre o amor cristão, do Papa Bento XVI. Então, para dizer que cada encíclica tem aí a finalidade de pôr fim a uma controvérsia. No caso aí do Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, né, ele fala sobre a questão dos operários, né, qual a conduta do católico em relação às reivindicações dos sindicatos, as reivindicações políticas daquela época. Qual a atuação do católico em relação ao fascismo? Ele pode ser fascista ou não? Qual a atuação do católico em relação ao nazismo? Ele pode ser nazista ou não? Qual a atuação do católico em relação ao comunismo? Ele pode ser comunista ou não? Aqui, nesses documentos solenes, desde então, a partir desses documentos em diante, não pode ser mais discutido esses temas, porque foi encerrado essa discussão propriamente através desse documento solene. Né? Então, esses são os defeitos de uma encíclica. Né? Então, para mostrar que a obra do Dante Alighieri é realmente católica e não pode ser objeto de controvérsia entre os católicos, o Papa Bento XV fez esse documento. E aqui temos o início do documento que nós vamos analisar propriamente. Né? O Papa Bento XV, carta encíclica Impreclaro Summorum aos filhos amados, professores e estudantes de literatura e alta cultura do mundo católico por ocasião do 6º centenário da morte de Dante Alighieri. Então, um documento solene para falar, quem é católico e estuda literatura, quem é professor
e é católico e estuda literatura, esse é um documento direcionado a você que está estudando as obras nos seus estudos literários. Né? Bem interessante, né? Uma obra solene dedicada a um leigo e a um autor, né? Como tal honra não existe, né, para pessoas que não são santas, né, propriamente. E aqui começa o documento. Entre os muitos gênios célebres dos quais a fé católica pode se orgulhar, que deixaram frutos eternos na literatura e na arte, especialmente além de outros campos de aprendizado, e para quem a civilização e a religião estão em dívida, o mais alto é o nome de Dante Alighieri, sexto centenário de cuja morte será registrada em breve. Talvez nunca tenha sido reconhecida sua posição suprema como é hoje. Não apenas a Itália, justamente orgulhosa de ter dado à luz, mas todas as nações civis estão se preparando com comitês especiais de homens instruídos para celebrar sua memória de que o mundo inteiro poderá homenagear essa nobre figura, orgulho e glória da humanidade. Então aqui ele já deixa claro que Dante Alighieri não só é católico, como é orgulho para os católicos e para o mundo todo, né? É importante dizer que a encíclica, como eu falei, ela renova um pensamento. Como eu já mencionei nos vídeos, no comentário anterior, os papas liam desde a morte do Dante Alighieri até o momento do Papa Leão XIII, até o Bento XV, sempre foi comum a leitura, né, como instrução, seja nas universidades, né, desde o século XIV já existiam universidades falando sobre Dante Alighieri, né, até nos estudos em escolas, né, que as crianças estudavam. Né? Então aqui ele diz, colocando o Dante num ponto alto, né, da literatura e também na arte. Né? E certamente não podemos estar ausentes desse consenso universal de boas pessoas, antes devemos assumir a liderança, pois a igreja tem um direito especial de chamar Alighieri de seu. Então aqui o Papa reivindicando, Dante Alighieri é católico, né? Então ele tem que ser lido, tem que ser homenageado pelos católicos, tem que ser estudado pelos católicos de forma apropriada. Então continuando aqui. Assim, como no início de nosso pontificado, por uma carta ao arcebispo de Ravenna, promovemos a restauração do templo onde jazem as cinzas do poeta, agora, para iniciar o ciclo das celebrações do centenário, pareceu muito oportuno falar a todos vós, filhos amados, que cultivam cartas sobre a vigilância materna da Igreja, para mostrar ainda mais claramente do que antes da união íntima de Dante com esta cátedra de Pedro, e como os louvores mostraram nesse nome distinto, necessariamente redundando em grande parte para a honra da Igreja Católica. Então ele dizendo sobre a restauração, né, da Igreja, né, que eu já mencionei no início desse vídeo, onde está o corpo do Dante, né, que o Papa Pio X já havia apoiado, né, essa restauração dessa igreja, e agora em 1921 o Papa Pio aliás, o Papa Bento XV já concretizava. O Papa Leão ele tinha a ideia de fazer uma encíclica, assim como fez com a Aeterni Praxis para São Tomás de Aquino, porém ela acabou falecendo, né, e não teve tempo para escrever. Então o Papa Bento XV ele concretiza o que estava nos planos do Papa Leão XIII e o que estava no plano do Papa Pio X, né, nessa data comemorativa. E antes de tudo, enquanto o poeta divino, ao longo de toda a sua vida, professou de maneira exemplar a religião católica, ele certamente desejaria que essa solene comemoração acontecesse, como de fato será o caso, sob os auspícios da religião. E se for realizado em São Francisco, em Ravenna, deve começar em São Giovanni, em Florença, aonde seus pensamentos se voltaram nos últimos anos de sua vida, com o desejo de ser coroado poeta na mesma fonte em que havia recebido o batismo. Dante viveu em uma época que herdou os frutos mais gloriosos do ensino e do pensamento filosófico e teológico, e os entregou às idades seguintes com a impressão do rigoroso método escolástico. Então aqui o Papa reconhece que o Dante havia estudado, né, sobre os métodos escolásticos e colocou isso na sua obra de arte propriamente, né? Em meio às várias correntes de pensamento difundidas também entre os estudiosos, Dante se apresentou como discípulo daquele príncipe da escola, tão distinto pelo temperamento angélico do intelecto, São Tomás de Aquino. Com ele, ganhou quase todo o seu conhecimento filosófico e teológico,
e embora não tenha negligenciado nenhum ramo do aprendizado humano, ao mesmo tempo bebeu profundamente nas fontes da Sagrada Escritura e dos pais. Né? Ou seja, falando sobre o conhecimento de Dante Alighieri quanto à religião, dizendo que ele era profundamente, né, quanto ao intelecto, né, da análise de São Tomás de Aquino, o próprio Dante Alighieri ele se correspondeu, né, com cartas para um aluno do São Tomás de Aquino. Então ele lia as obras de São Tomás de Aquino, né, aprendeu as obras, né, inclusive ele durante a infância ele conheceu na escola franciscana, né, sobre São Tomás de Aquino. Então ele era profundamente, né, como o próprio Papa diz, né, um discípulo, de certa forma, de São Tomás de Aquino, e também lia as Sagradas Escrituras, os padres da igreja, né? Então esse conhecimento filosófico e teológico, né, veio muito do São Tomás de Aquino. Então por isso há várias teses, várias obras que correlacionam, né, a Divina Comédia com as obras de São Tomás de Aquino. Né? Então que o próprio Papa reconhecendo essa ideia, né? Assim, ele aprendeu quase tudo o que podia ser conhecido em seu tempo e nutrido especialmente pelo conhecimento cristão. Foi nesse campo da religião que ele desenhou quando se dedicou a tratar em versos de coisas tão vastas e profundas, para que, embora admiremos a grandeza e a perspicácia de seu gênio, também devemos reconhecer a medida em que ele se inspirou na fé divina, por meio da qual ele poderia embelezar seus poemas imortais com todas as luzes das verdades reveladas, bem como com os esplendores da arte. Então veja aqui, né, o Papa sempre elogiando, né, o Dante Alighieri. De fato, sua comédia, então a Divina Comédia, né, que merecidamente ganhou o título de divina, né, aqui ele reconhecendo realmente é uma obra divina, né, o livro A Comédia. Embora use várias imagens simbólicas que registram a vida dos mortais na Terra, tem como objetivo verdadeiro a glorificação da justiça e providência de Deus que governa o mundo através do tempo e toda a eternidade e pune e recompensa as ações dos indivíduos e da sociedade humana. É assim que, de acordo com a revelação divina, nesse poema brilha a majestade de Deus uno e trino, a redenção da raça humana operada pela palavra de Deus feito homem, a suprema bondade e caridade de Maria, Virgem e Mãe, Rainha do Céu, e finalmente a glória no alto dos anjos, santos e homens. Então, o terrível contraste com isso, as dores dos ímpios no inferno, então o mundo intermediário, por assim dizer, entre o céu e o inferno, o purgatório, a escada das almas destinadas após a expiação à beatitude suprema. Então aqui ele fala, né, das várias partes que existem na Divina Comédia, né, do inferno, do purgatório, do céu, que estão presentes, e coloca isso como sendo algo realmente bem interessante, né, para os católicos lerem. Né. É realmente maravilhoso como ele foi capaz de tecer nos 3 poemas esses 3 dogmas com uma estrutura verdadeiramente elaborada. Se o progresso da ciência mostrou mais tarde que essa concepção do mundo não se sustentava em bases sólidas, que as esferas imaginadas por nossos ancestrais não existiam, que a natureza, o número e o curso dos planetas e estrelas não são realmente como eram antes, acredita-se que ainda seja o princípio fundamental de que o universo, qualquer que seja a ordem que o sustenta em suas partes, é obra do sinal criador e preservador de Deus onipotente, que move e governa tudo, e cuja glória aumenta em uma parte pio e meno altrove. O que ele quer dizer assim, que mesmo a estrutura da Divina Comédia não sendo como foi descoberto pela ciência depois, né, com o progresso da ciência, por exemplo, a ideia dos planetas, né, porque na época do Dante, por exemplo, se considerava o Sol como sendo um planeta. Né, então há essa coisa da época que o conhecimento não era ainda atingido, né, quanto a planetas, a estrelas, etc. Mesmo não sendo necessariamente verdade o que consta na Divina Comédia nesse aspecto, ele ainda ressalta que a obra ressalta, né, que Deus ele é onipotente, que Deus se move, que ele é o criador de tudo, que ele governa tudo e que ele é o criador. Então é bem interessante isso. Né? E embora essa terra em que vivemos possa não ser o centro do universo, como se pensava uma vez, né, foi o cenário da felicidade original de nossos primeiros ancestrais, testemunha de sua infeliz queda, assim como da redenção da humanidade através da paixão, né, e morte de Jesus Cristo. Portanto, o poeta divino retratou a tríplice vida das almas,
como a imaginou, de modo a iluminar com a luz da verdadeira doutrina da fé e a condenação dos ímpios, a purgação dos bons espíritos e a eterna felicidade dos bens-aventurados antes do julgamento final. O que isso quer dizer? Que na obra de Dante Alighieri, lá tem a Terra, né, o geocentrismo, e que ele diz, né, que embora essa Terra em que vivemos possa não ser o centro do universo, porque naquela época do Dante Alighieri se acreditava no geocentrismo, que a Terra seria o centro do universo e os astros estariam em volta da Terra. Né? A Terra era um ciclo, né, uma bola, e em volta os astros. Né? É importante dizer que essa ideia da Terra plana surgiu no século XIX. Né? Isso não foi defendido pela Igreja desde a época do Dante, né, como já a própria obra demonstra, era um globo. Né? Então aqui ele chama também o Dante, né, de poeta divino. Né? Então bem interessante isso. Mas entre as verdades que brilham no triplo poema de Alighieri, como em suas outras obras, pensamos que essas coisas podem servir de ensino para os homens de nossos tempos, que os cristãos devem reverenciar a Sagrada Escritura e aceitar o que ela contém com perfeita docilidade. Ele proclama quando diz que, embora muitos sejam os escritores da palavra divina, não obstante, existe apenas um redator, Deus, que se dignou mostrar-nos a sua boa vontade através das canetas de muitos. Aqui o Papa Bento XV cita o livro A Monarquia, aquele que havia estado, né, no Index. Então agora, como ele já não está mais no Index, ele pode ser lido e até reverenciado, citado pelo Papa aqui. Né? Muito embora, né, o católico tem que tomar cuidado com os livros que são comentados, né, do livro A Monarquia. Né? E diz o seguinte: gloriosa expressão de uma grande verdade. Mais uma vez, quando ele diz que o Antigo e o Novo Testamento, prescritos para a eternidade, como diz o profeta, contém ensinamentos espirituais que transcendem a razão humana, dados pelo Espírito Santo que, por meio dos profetas e escritos sagrados, por meio de Jesus Cristo, Filho coeterno de Deus, e por meio de seus discípulos revelou a verdade sobrenatural necessária para nós. Aqui citando novamente o livro A Monarquia. Então ele está falando aqui justamente nisso, que o Dante reverenciava as Sagradas Escrituras como sendo aí um bom fundamento, como sendo a palavra divina, né? E, portanto, com relação à vida futura, é assegurada pela verdadeira doutrina de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o caminho porque assim avançamos sem impedimentos, a felicidade dessa imortalidade, a verdade porque ele é livre de todo erro, a luz porque ele nos ilumina nas trevas da ignorância desse mundo. Aqui citando uma obra do Dante, Convívio, né? Ou também chamada Banquete. E não menos reverência, ele presta aos veneráveis grandes concílios, a presença de Cristo, na qual ninguém dos fiéis duvida. E grande é a sua estima pelos escritos dos doutores Agostinho e outros, e se alguém duvida que eles foram ajudados pelo Espírito Santo, ou ele não viu seus frutos, ou se viu que não provou. Então, bem interessante, né? Demonstrando, nesse livro, na Monarquia, ele cita, né, a reverência aos doutores da igreja, a Santo Agostinho, né? Não há necessidade de recordar a grande reverência de Alighieri pela autoridade da Igreja Católica, o relato em que ele detém o poder do Pontífice Romano como base de todas as leis e instituições dessa igreja. Daí o aviso franco aos cristãos. Então veja, né? Aviso franco aos cristãos. Você tem o Antigo e o Novo Testamento, o pastor da igreja como guia. Deixe que isso seja o suficiente para a sua salvação. Ele sentiu os problemas da igreja como seus, e enquanto lamentava e condenava toda a rebelião contra seu chefe supremo, então Dante condenava a rebelião contra o Papa. Né? Apesar dele criticar alguns papas, ele condenava isso. Né? Ele escreveu o seguinte aos cardeais italianos durante a estadia em Avignon, né? Ou seja, dessa relação dos cardeais que se encontravam, né, lá na França, como eu falei, né, que o Papa Clemente V, aquele Papa que acabou com os Templários, que foi influenciado pelo rei Filipe, né, e estava influenciado a transferir a igreja, né, a Cúria Romana de Roma para a França. O Dante Alighieri enviou uma carta para os cardeais que estavam lá em Avignon, né, e diz o seguinte: para nós que confessamos o mesmo Pai e Filho, o mesmo Deus e homem, a mesma Mãe Virgem,
a nós por quem e para cuja salvação a mensagem foi dada, depois do triplo ame-me, alimente meu sagrado redil, a nós, levados a lamentar com Jeremias, mas não sobre o que está por vir, mas sobre coisas que são. Para Roma, aquela Roma na qual Cristo, depois de toda a velha pompa e triunfo, confirmou por palavra e obra o império do mundo, e que Pedro e também Paulo, o apóstolo das nações, consagraram com muito sangue como a sé apostólica. Agora viúva e desolada, para nós é tão terrível ver isso como ver a tragédia da heresia. Essa citação, agora viúva e desolada, é porque o Papa Clemente V transferiu, né, a Cúria Romana de Roma para a França, né, que o Dante considerava o Papa Clemente V como sendo um Papa ruim, tanto é que eu já mencionei que ele encontra com um Papa lá que diz que provavelmente o Papa Clemente V viria e seria ainda pior do que o Papa Bonifácio VIII. Então aqui ele lamenta, né, que a Cúria Romana, a Sé Romana Apostólica, tinha sido transferida para a França sob influência do Papa, sobre influência, né, do Papa Clemente V, né, e influência do rei Filipe, né, que agora dominava, conforme seus interesses, o Papa Clemente V. Né? Então, temos aí que ele vê como uma tragédia, como se fosse uma heresia aquilo que aconteceu, algo lamentável. Foi um período realmente muito ruim para a igreja, né, de divisões aí com a França e Roma, né, e tudo. Para ele, a igreja romana é a mãe santíssima, noiva do crucificado, e a Pedro, juiz infalível das verdades reveladas, deve a perfeita submissão em questões de fé e moral. Portanto, por mais que possa sustentar que a dignidade do imperador é derivada imediatamente de Deus, ele ainda afirma que essa verdade não deve ser entendida tão estritamente a ponto de significar que o príncipe romano não está sujeito ao pontífice romano em nada, porque essa felicidade mortal está sujeita, em certa medida, à felicidade imortal. Então, no livro A Monarquia, ele diz que o monarca ele não é independente do pontífice romano, do Papa. Na verdade, ele diz que pressupõe que é necessário que o monarca esteja sujeito ao pontífice romano, como há essa citação do livro A Monarquia pelo Papa Bento aí, né? E ele diz o seguinte: princípio excelente e sábio, de fato, que, se fosse observado hoje como deveria, traria aos estados frutos abundantes da prosperidade civil. Mas será dito, ele revela com terrível amargura aos sumos pontífices de seu tempo, verdade, mas era contra aqueles que diferiam dele na política, e ele pensava que estavam do lado daqueles que o haviam expulsado de seu país. Então, interessante, né? Quem divergia do Dante na sua questão política, ele discordava, né? E havia esse conflito. Então, ele era crítico a questões políticas, né? Pode-se sentir por um homem tão derrotado pela fortuna se com a mente dilacerada ele às vezes começa a exagerar na culpa, tanto mais que, para aumentar seu sentimento, falsas declarações estavam sendo feitas por seus inimigos políticos, como sempre acontece, para dar uma má interpretação a tudo. E de fato, uma vez que através da enfermidade mortal pelo pó do mundo, mesmo os corações religiosos precisam ser sujos, aqui citando uma citação, né? Não se pode negar que naquela época havia questões em que o clero poderia ser reprovado. E uma mente tão devotada à igreja quanto a de Dante não podia deixar de sentir repulsa, enquanto sabemos também que a renovação também veio, né, de homens e de santidade conspícua. Mas por mais que ele investisse com ou sem razão contra personagens eclesiásticos, nunca falhou em respeito devido à igreja e à reverência pelas chaves supremas. E, no lado político, ele estabeleceu como regra para seus pontos de vista a reverência que um bom filho deve mostrar em relação a seu pai, um filho obediente à sua mãe, a Cristo, à igreja, ao pastor supremo e a todos os que professam a religião cristã para a salvaguarda da verdade. Então, nesse livro Monarquia, que os protestantes e os monarcas utilizavam para atacar o Papa, o próprio Dante Alighieri diz que deve-se ter reverência, como está citado aí pelo Papa Bento XV, né? Deve-se ter reverência para o Papa, né? Deve-se ter como se fosse um bom filho em relação ao pai, né? Então,
ele diz, né, que o Dante ele criticava os erros da sua época, da sua igreja, não porque ele queria sair da igreja ou porque ele era contra a igreja, e sim porque ele assim como vários santos já fizeram ao longo da história da igreja, criticavam os erros, ele condenava e também ele viu os boatos, né, quanto ao Papa Bonifácio oitavo, quanto aos outros papas, e ele via esses boatos como sendo algo altamente criticável, né, e se levou para isso em relação a isso. Não existia internet naquela época, então quando corria um boato, né, de que as pessoas falavam mal de um papa, e ele se sentia revoltado, né, com os erros, né, propriamente. Ele queria, evidentemente, um papa que fosse bom. Tanto é que ele colocou lá na história, né, da Divina Comédia um papa no céu também, né? Então ele criticava os erros do clero da sua época e não a religião católica, a Igreja Católica como um todo, e não a ideia do papado, a ideia de reverência ao papa, né? Então é interessante isso, saber diferenciar o papa enquanto pessoa política com seus erros da ideia do papado enquanto a instituição, né, da Igreja Católica também. Então ele coloca, né, o Papa Bento XV, né, que ele investia contra personagens eclesiásticos, mas ele nunca falhou em respeitar a Igreja e reverenciar as chaves supremas. No caso aqui, as chaves supremas, o próprio Papa, né? Assim como ele se baseou toda a estrutura, assim como ele baseou toda a estrutura de seu poema nesses sólidos princípios religiosos, não admira que encontremos nele um tesouro do ensino católico, isto é, não apenas a essência da filosofia e teologia cristãs, mas o compêndio das leis divinas que devem governar a constituição e a administração dos estados, pois Dante Alighieri não era homem de sustentar com o objetivo de dar maior glória aos pais ou prazer ao governante, que o Estado negligenciasse a justiça e o direito, que ele sabia ser o principal fundamento das nações civis. Então aqui tratamos um pouco sobre o ideal político, né, do Dante. Maravilhoso, portanto, é o gozo intelectual que obtemos com o estudo do grande poeta, e não menos o lucro para o aluno que aperfeiçoa seu gosto artístico e aguça seu zelo pela virtude, desde que ele mantenha sua mente livre de preconceito e aberto a aceitar a verdade. De fato, embora não faltem grandes poetas católicos que combinam o útil com o agradável, Dante tem um mérito singular de que, enquanto fascina o leitor com uma variedade maravilhosa de quadros, com cores maravilhosamente realistas, com expressão e pensamentos supremos, ele desenha também ao amor, ao conhecimento cristão. E todos sabem, como ele disse abertamente, que compôs seu poema para levar a todos os nutrientes vitais. E agora sabemos também como, pela graça de Deus, mesmo nos últimos tempos, muitos que estavam longe, embora não fossem aversos a Jesus Cristo, e estudaram com carinho a Divina Comédia, começaram admirando as verdades da fé católica e terminaram jogando entusiasmos nos braços da igreja. Então, primeiro que ele diz que é proveitoso intelectualmente, né? Quem quer se melhorar intelectualmente deve ler a obra da Divina Comédia, deve estudar as obras do Dante Alighieri, né? Vai ter aí o estudo, um grande prazer intelectual, né? Um gosto artístico também, e um zelo pela virtude. E ele diz também que várias pessoas, né, que leram a Divina Comédia acabaram abraçando a verdade da fé católica, se tornando uma pessoa católica, mesmo ela não sendo católica, sendo avessos a ideia da Igreja Católica, eles passaram a se converter lendo a Divina Comédia. Então aqui o próprio Papa Bento XV ressaltando esses aspectos positivos da leitura da Divina Comédia, né? O que dissemos acima é suficiente para mostrar como é oportuno que, por ocasião deste centenário do mundo, cada um intensifique seu zelo pela preservação da fé mostrada por Dante, eminentemente como apoio ao aprendizado e às artes, pois admiramos nele não apenas a suprema altura do gênio, mas também a imensidão do assunto que a religião sagrada colocou em suas mãos. Se a sua genialidade foi refinada pela meditação e pelo longo estudo dos grandes clássicos, ela foi temperada ainda mais gloriosamente, como dissemos, pelos escritos dos doutores e dos pais que lhe deram asas para subir e uma atmosfera mais elevada do que aquela de natureza restrita. E assim acontece que, embora ele esteja separado de nós há séculos, ele ainda tem o frescor de um poeta de nossos tempos,
certamente mais moderno do que alguns dos últimos dias que exumaram o paganismo banido para sempre pelo triunfo de Cristo na cruz. Interessante esse final aí, né? Porque ele está dizendo aqui, né? Certamente mais moderno do que alguns dos últimos dias que exumaram o paganismo banido. A crítica justamente ao que eu estava mencionando no início, né? Que algumas pessoas estavam utilizando o paganismo, o esoterismo, né? Pegando a obra de Dante e analisando sobre essa ótica, né? Como exemplo o autor fascista, né? Luigi Valle, né? E utilizando essa obra nesse sentido. E aqui o próprio Papa diz, né? Que o Dante é tão recente, mais recente até do que esses que reverenciavam o paganismo, porque o paganismo havia sido vencido pelo cristianismo. Então, aqui o Papa deixa mais claro, né, essa intenção também. Então, ele ressalta a importância de ser lido a obra, né, e chama a obra de um gênio, né, trazendo essa importância propriamente. Né. Alighieri respira a piedade que nós também sentimos. A fé tem o mesmo significado para nós. É coberto com o mesmo véu, a verdade que nos foi dada do alto pela qual somos elevados tão alto. Essa é a sua grande glória, ser o poeta cristão, ter cantado com sotaque divino os ideais cristãos que ele não tão apaixonadamente amou em todo o esplendor de sua beleza, sentindo-os intimamente e fazendo-os sua vida. Quem se atreve a negar a Dante esse prêmio e reduzir todo o conteúdo religioso da Divina Comédia a uma vaga ideologia sem base, na verdade deixa de ver a característica real do poeta, a base de todos os seus outros méritos. Então aqui o Papa dizendo, né, quem analisava no século XIX ou nessa época estava analisando Dante como não tendo conteúdo religioso ou como tendo um conteúdo pagão, como ele mencionou anteriormente, e não está sabendo aproveitar, ver a verdade, ver a obra como deve ser. Né? Então, deve-se ver a obra do Dante como uma obra católica, não ideológica, nacionalista, secular, como estava sendo analisada, não esotérica, paganista, como estava sendo analisada nessa época. Então, essa é a resposta do Papa Bento XV para dizer que a interpretação que deve ser feita pelo católico é Dante como sendo um autêntico católico e que seu conteúdo é religioso na Divina Comédia. Né? Se Dante deve tão grande parte de sua fama e grandeza à fé católica, deixe que um exemplo, para não falar dos outros, seja suficiente para mostrar a falsidade da afirmação de que a obediência da mente e do coração a Deus é um obstáculo ao gênio, enquanto de fato o incita e eleva. Que mostre também o dano causado à causa da aprendizagem e da civilização por parte do desejo de banir toda ideia de religião da instrução pública. Deplorável, de fato, é o sistema predominante hoje em dia na educação de jovens estudantes, como se Deus não existisse e sem a menor referência ao sobrenatural. Em alguns lugares, o poema sagrado não é mantido fora das escolas, é de fato numerado entre os livros a serem estudados especialmente, mas não traz aos jovens estudantes o alimento vital que deve gerar, porque ele próprio, da escola laica, eles não estão dispostos para as verdades da fé como deveriam. O que acontece que ele está dizendo aqui? Que as escolas, né, algumas instituições seculares estudavam a obra do Dante Alighieri, né, escolas públicas estudavam a obra do Dante Alighieri, mas não com a profundidade da realidade católica ou religiosa. Um estudo secular, um estudo sem religião da obra do Dante Alighieri, se isso é possível. Então, por isso que eles faziam análise alegórica, como eu falei no século XIX, né, com essa ideia de analisar a obra do Dante como sendo um autor que era anticatólico, um autor que era nacionalista, etc. E aqui ele diz que é necessário analisar a obra do Dante com essa chave, né, religiosa católica. Né? Afinal, ele era o Papa, né, então ele estava atuando contra as escolas seculares, né, nessa época. O céu concede que esse possa ser o fruto do centenário de Dante, que, onde quer que seja dada instrução literária, o grande poeta seja mantido com a devida honra e que ele próprio possa ser, para os alunos, o professor da doutrina cristã. Aquele cujo único objetivo em seu poema era elevar os mortais do estado de miséria, que é o do estado de pecado, e levá-los ao estado de felicidade,
que é da graça divina. Então veja que onde houver escolas, e essa escola seja católica, ou o professor seja católico, que ele faça essa instrução literária com a devida honra, né, ao Dante Alighieri por professar a doutrina cristã. Então, bem interessante isso. E vocês, filhos amados, cujo objetivo é promover o aprendizado sobre o magistério da Igreja, continuem como estão fazendo, amando e cuidando do nobre poeta, a quem não hesitamos em chamar o cantor mais eloquente da ideia cristã. Quanto mais lucro você obtiver do estudo dele, maior será sua cultura irradiada pelos esplendores da verdade, e mais forte e espontânea será a sua devoção à fé católica. Então, uma recomendação dessa para os católicos, né? É como se o Papa falasse: leia essa obra, estude, aprofunde na obra do Dante Alighieri. Papa Bento XV, então ele deixa claro que os católicos devem ler a obra de Divina Comédia como sendo uma obra católica, como sendo uma obra boa para a instrução, né? Não resta dúvidas que a partir desse momento em que ele fez aí a encíclica, em 1925, os católicos devem ler a obra de Dante Alighieri sem fazer interpretações pagãs, esotéricas, como ele já mencionou, ou sem fazer interpretações seculares, mas que faça a interpretação à luz da Igreja e que leia a obra da Divina Comédia como sendo uma autêntica obra católica, vinda de um católico autêntico com uma fé intensa, né? Então, bem interessante isso, né? Em seguida, nós temos o Papa Pio XI, que ele também é da Ordem Franciscana Secular, e aqui também, como membro dessa ordem, lia também a obra da Divina Comédia, né? Ele foi Papa entre 1922 a 1939, e também ele recomendava a obra, né? Ele diz, né, de fato parece que Achille Erakty, né, estava amplamente familiarizado com o texto de Alighieri e se dedicou à leitura durante as horas de descanso de seus estudos e nos momentos de descanso durante seu trabalho como bibliotecário. Aqui é o nome dele, né, do Papa, mas que quando ele trabalhava como bibliotecário, ele lia a Divina Comédia e utilizava nos seus momentos de lazer a leitura da Divina Comédia, né, bem interessante. Tendo se tornado Papa, ele continua a cultivar esse interesse. Não é por acaso que ele sempre mantém a Escritura Sagrada, o Código de Direito Canônico, uma cópia de Dante e da Promesse Sposi, né, junto com o Anuário Pontifício em sua mesa. Então o Papa aí, Pio XI, né, ele deixava então a Bíblia, Dante Alighieri na Divina Comédia e o Código de Direito Canônico em cima de sua mesa, ou seja, ele sempre lia como obra literária para se inspirar aí, né, o Papa Pio XI, né? Bem interessante também, dando continuidade ao que os papas anteriores faziam de ler e reler a Divina Comédia. O padre Agostino Gemelli, né, lembra que em quase todas as audiências o Papa recitava de memória estrofes tercetos, né, de Dante. Então, o Papa Pio XI, né, lia bastante a obra a ponto de decorar os versos. Há muitas referências a Dante que aparecem em documentos sobre a importância da ciência religiosa e seu papel pedagógico, dirigidos aos jovens do grupo Ação Católica. E aqui ele dá vários discursos onde ele vai citando, né, os versos, como diz Dante no verso tal, como diz Dante no Paraíso, como diz Dante. Então, vários discursos ele utiliza para citar Dante Alighieri. Então, aqui já mostrando que já era bem comum, né, para o Papa fazer reverência à Divina Comédia, e já existia já o próprio documento deixando claro, né, que os católicos poderiam ler a Divina Comédia sem reservas, né? Além disso, surgiu para cantar os louvores ao homem de Assis, como já vimos, um poeta que não tem igual, Dante Alighieri. Ele foi seguido por outros na Itália e em outros lugares que trouxeram glória à literatura, exaltando a grandeza do santo. Ou seja, esse documento do Pio XI aqui, ele ressalta que não tem poeta igual Dante Alighieri, que ele trouxe glória, né, à literatura e que ele falou sobre São Francisco de Assis, né, nesse documento que ele falava sobre São Francisco de Assis. Então note que esse Papa também lia, né, e reverenciava a obra de Dante Alighieri. A Comédia e Promesse Sposi são citados como obras indispensáveis para a formação dos jovens católicos e, assim como na Sagrada Escritura e a Imitação de Cristo, são indicados como livros que só podem ser totalmente compreendidos por quem tem fé. Então aqui o próprio Papa recomenda, né, a Divina Comédia, junto com essas outras obras que estão citadas aí.
Para explicar como conteúdos desviantes podem levar o homem ao mal, o Papa usa o exemplo de Paolo e Francesca, né? Dante, nosso Dante, aqui ele utiliza novamente esse tema, né? Dante, nosso Dante, diz sobre um certo livro, condenado o livro e quem o escreveu, aludindo ao mal com o qual aquele livro se tornara cúmplice produzindo um novo grande mal. Então aqui ele diz que Dante, com essa palavra, Dante, nosso Dante, né? Então bem interessante que o Pio XI, né? Temos também o Papa, que hoje é venerável, Pio XII, né, que também é da Ordem Franciscana Secular. Ele foi Papa entre 1939 a 1958, então é o Papa que viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, e um grande Papa aí que está sendo analisado aí para se tornar santo da Igreja, né, e ele também é membro dessa Ordem Franciscana Secular, assim como os papas anteriores, né. Ele faz uma citação breve aqui ao Dante, né? Ao mesmo tempo, saudamos Vossa Excelência como um filho leal da Igreja, cuja jornada para a fé católica foi iluminada pela Divina Comédia de Dante e cujos pensamentos e ações unem de maneira exemplar o amor de Deus e a devoção à sua terra natal. Então aqui ele cita, né, que é um discurso, né, para o ministro da China, né, que lia a Divina Comédia e que reverenciava essa Divina Comédia como sendo uma boa obra. E aqui o Papa Pio XII ele cita, né, existem várias citações do Papa Pio XII à Divina Comédia. Ele era outro Papa também que leu e decorava os trechos da Divina Comédia, né. E aqui outra citação também, né, dele surgiu a inspiração que deu ao mundo Chartres, Cologne, um Dante e o pobre homem de Assis, um Rafael e Michelangelo, um Palestrina e Lasso, uma série de outros gigantes do mundo da cultura. Então coloca Dante como sendo um gigante do mundo da cultura que acrescentaram brilho às páginas da história da civilização ocidental. Então para o Papa Pio XII, né, o Dante, né, ele era um dos gigantes, né, do mundo da cultura. Temos aqui também o Papa São João 23, né, que também é da Ordem Franciscana Secular, como os próprios papas anteriores, e ele foi Papa entre 1958 a 1963, né? E o Papa, ele também fazia referência à Divina Comédia, lia muito, né? E aqui está um trecho interessante, né? Em 25 de janeiro de 1963, o Papa Roncalli, né, dirigiu um discurso aos participantes em uma conferência da Sociedade Dante Alighieri, focada na exaltação dos objetivos educacionais e espirituais do esporte, e disse o seguinte: aqui ele ressalta, né, que essa Sociedade Dante Alighieri é uma sociedade de estudantes, tinha esse nome, Dante Alighieri, e ele ressalta a importância de ter esse nome, né, que foi um nome feliz pela indicação, né, e ao mesmo tempo, né, um desejo de esperança, né, que merecia ser relatado. Então é bem interessante aqui que ele coloca. O Papa São Paulo VI também foi Papa, né, entre 1963 a 1978. O Papa anterior convocou um concílio, o chamado Concílio Vaticano II, e o Papa São Paulo VI continuou o Concílio Vaticano II até o seu fim, né? E pouco antes de encerrar esse concílio, o Papa Paulo VI ele fez um documento específico sobre Dante Alighieri. Então aqui, em 7 de dezembro de 1965, o Papa São Paulo VI apresenta a carta apostólica Motu Proprio Altissimo Cantus, que cria uma cadeira específica sobre Dante na Universidade Católica do Sagrado Coração. A data era significativa não só porque se referia aos 700 anos do nascimento do poeta, mas também porque era a véspera do encerramento solene do Concílio Vaticano II. E a todos os padres conciliares, o Papa havia dado uma cópia da Divina Comédia para que meditassem. Então ele fez esse documento, Altissimo Cantus. Eu não vou ler ele todo, porque é muito grande, né? E ele ressalta vários aspectos, Dante como teólogo, Dante como político, é muito grande, ele vai destrinchando cada parte da vida do Dante, analisa as obras dele, são muitas páginas, né? Mas é interessante que é um documento solene, motu próprio, isso quer dizer motu próprio no sentido de que partiu do próprio Papa Paulo VI, né? Não teve interferências ou escritos, ou mesmo pedidos para que ele escrevesse, ele mesmo decidiu escrever esse documento por si mesmo. Então são dois grandes documentos sobre Dante Alighieri, né? Temos a encíclica, né, do Papa Bento XV e também o Altissimo Cantus, que revitaliza aquilo que está escrito na encíclica do Papa Bento XV, né? E aqui tem um trecho, né, só para vocês terem noção dessa obra do Altissimo Cantus, né?
Talvez alguns desejem perguntar por que a Igreja Católica deseja, por seu chefe visível, cultivar a memória e celebrar a glória do poeta florentino, né, que é Dante Alighieri. Nossa resposta é fácil. Por reivindicação direta. Dante é nosso. O nosso, o qual queremos dizer, da fé católica. Nosso porque ao respirar o amor de Cristo, ele amou muito a igreja e cantou suas glórias. E nosso porque ele reconheceu e venerou o romano pontífice como vigário de Cristo na terra. Também não lamentamos o fato de que a voz de Dante tenha sido violenta contra mais de um pontífice romano, que eu já mencionei no início do vídeo, né? Dante colocou, né, alguns papas no inferno, né? E teve duras reprovações nas instituições eclesiásticas e nas pessoas que eram representantes e ministros da igreja. Não escondemos esse momento de seu espírito e esse aspecto de sua obra. Sabemos bem o que causou essa amargura de alma. Mesmo sua amada cidade Florença e sua própria Itália não foram poupadas de tão severas repreensões. Pode-se admitir indulgência em relação à sua arte e paixão política, que o cargo de magistrado e corretor foi assumido por ele, especialmente diante de circunstâncias lamentáveis. E, no entanto, essas atitudes inflamadas nunca enfraqueceram sua firme fé católica e seu afeto filial pela Santa Igreja. Então aqui ele renova as ideias dos papas anteriores que diziam que o Dante, mesmo sendo crítico aos papas e aos políticos e aos eclesiásticos da sua época, ele se manteve como católico e fiel à igreja até a sua morte, né? Durante toda a sua vida e até a sua morte. Então ele teve atitudes inflamadas, né? Porém ele nunca teve a fé abalada. Então bem interessante aí. Outra citação também desse mesmo documento Altíssimo Cantos: Dante é nosso, podemos repetir, e que afirmamos que isso não é para obter um troféu ambicioso, de glória egoísta, mas para nos lembrar do dever que temos de reconhecê-lo como tal e explorar em seu trabalho os tesouros inestimáveis do pensamento e sentimento cristão. Estamos convencidos de que somente se alguém penetrar na alma religiosa desse poeta soberano, poderá encontrar em profundidade a compreensão e o sabor de sua maravilhosa riqueza espiritual. Então, bem interessante o documento, né, Altíssimo Cantos, que renova toda essa ideia dos papas anteriores, né? O papa que é venerável, né, que está em processo de canonização para se tornar santo, né, o João Paulo I, né, ele foi papa apenas durante um mês, mas também fez uma breve citação de Dante Alighieri, né, em um de seus discursos, pouco antes de morrer, 8 dias antes de falecer, né, 8 dias antes de falecer, ele fez esse discurso e fez uma citação do Dante Alighieri aqui dos cantos da Divina Comédia. Temos também o Papa São João Paulo II, né, que foi Papa entre 1978 a 2005. Então ele fez também referências a Dante, a Divina Comédia, né, chamou Dante aí como um poeta, né, com sua a poesia sublime de Dante, né, o sumo poeta, né. Então aqui fazendo referências em seus discursos, né. Outro que exemplo, né, à distância de quase 7 séculos, a arte de Dante, evocando emoções sublimes e certas certezas supremas, revela-se ainda capaz de inspirar coragem e esperança, orientando a difícil busca existencial do homem do nosso tempo rumo à verdade eterna. Então aqui, ressaltando também o aspecto de Maria na obra da Divina Comédia, né, de Dante, ele fala sobre esse discurso em um encontro literário, né, sobre a Divina Comédia, sobre Dante Alighieri. Então ele fala que nesse encontro literário, né, que é promovido aí pelo Vaticano, lido a Divina Comédia e comentado, e aqui ele fez um discurso para esse evento, para esse encontro literário. Temos também o Papa Bento XVI, né, que foi o Papa entre 2005 e 2013, até sua renúncia ao cargo, né, a controvérsia quanto à renúncia, como eu já mencionei no início do vídeo, é interessante ser lembrado aqui, né? E ele, quando ele era cardeal apenas, Joseph Ratzinger, ele escreveu, né, o livro Introdução ao Cristianismo, e lá ele faz uma citação na passagem do poema dantesco, né, do Paraíso, né, o canto 33. E também ele faz uma citação em um discurso, né, uma citação muito longa, mas ele faz várias citações e comenta sobre a Divina Comédia nesse encontro promovido aqui sobre o documento dele, Cor Unum. Então ele teve uma influência do Dante Alighieri para escrever alguns documentos, e aqui ele ressalta essa influência, né?
Aqui novamente nesse mesmo discurso também ele vai ressaltando, não vou ler porque é muito grande, mas basta dizer que o Papa Bento XVI também lia com frequência o livro A Divina Comédia, como era comum dos papas, né? E aqui outra citação, né? Dante disse acerca de Maria palavras iluminadoras para uma teologia do corpo, né? E aqui, no seu corpo de mulher, adquiriu o corpo aquele amor que gera a igreja. Então, interessante. O Papa Francisco, que é o Papa atual, né, desde 2013, ele também faz citações a Dante Alighieri em seus discursos, né? Ele diz aqui até que foi influenciado na composição da encíclica Lumen Fidei, né? Ele diz o seguinte: em minha primeira encíclica, Lumen Fidei, escolhi também entrar nesse patrimônio imenso de imagens, símbolos e valores que formam a Divina Comédia, e me baseei nas palavras sugestivas do poeta para descrever a luz da fé, luz a ser redescoberta e recuperada a fim de iluminar toda a existência humana. Então aqui ele diz, né, um documento, uma encíclica que teve influência dos textos da Divina Comédia. Faço votos para que a celebração dos 750 anos, aqui é um discurso dele, né, em comemoração aos 750 anos do nascimento de Dante, assim como aquelas em preparação ao 7º centenário de sua morte, que será no ano que vem, né, possam fazer com que a figura de Alighieri e a sua obra sejam novamente compreendidas e valorizadas, inclusive para nos acompanhar no nosso percurso pessoal e comunitário. De fato, a comédia pode ser lida como um grande itinerário, aliás, como uma verdadeira peregrinação, tanto pessoal e interior, como comunitária, eclesial, social e histórica. Ela representa o paradigma de cada viagem autêntica para a qual a humanidade está chamada a abandonar a que Dante define o canteiro que nos faz muito ferozes, para alcançar uma nova condição marcada pela harmonia, paz e felicidade. Este é o horizonte de todos os humanismos autênticos. Então, é um discurso aqui do Papa Francisco, né? Portanto, Dante é profeta de esperança, anunciador da possibilidade de resgate, da libertação, da mudança profunda de cada homem e mulher, de toda a humanidade. Ele convida-nos, mais uma vez, a reencontrar o sentido perdido ou ofuscado do nosso percurso humano e a esperar rever o horizonte luminoso no qual resplandece a dignidade da pessoa humana. Honrado Dante Alighieri, como já nos exortava a fazer Paulo VI, poderemos enriquecer-nos com a sua experiência para atravessar as muitas selvas obscuras ainda disseminadas na nossa terra e a felizmente realizar nossa peregrinação na história para chegar à meta sonhada e desejada de cada homem, o amor que move sol e estrelas. Então aqui o Papa fazendo seu discurso, né? Então nós vemos aqui que 12 papas, pelo menos, né, trataram sobre Dante Alighieri de uma certa forma, alguns com documentos solenes, né? Alguns desses papas são santos da igreja ou estão em processo de canonização, como temos aí o Papa Pio XI, que é santo da Igreja Católica, o Papa Paulo VI, que é santo, né? O Papa João 23 também, temos outros, né? O Papa Pio XII, que está em processo de canonização, enfim, todos esses grandes papas, né, da história da igreja citam Dante com reverência, como sendo um autêntico católico e como sendo alguém que deve ser estudado e analisado. E provavelmente os papas seguintes irão também continuar, porque há o precedente, né, a encíclica do Papa Bento XV, né, e a partir daquele momento o católico não pode ter dúvidas quanto a isso, né, e inclusive todos os papas aí são antes e depois do Concílio Vaticano II, né, e como eu mencionei que os papas desde a morte do Dante, né, liam e reliam a obra da Divina Comédia e essas obras, então é algo autenticamente católico, né, inclusive a encíclica do Bento XV, na verdade ela não é algo inovadora, como eu já mencionei, os papas já liam antes, mas ela tenta renovar, demonstrar claramente que Dante Alighieri deve ser lido por católicos. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, se vocês não estão inscritos ainda. Deixe os comentários o que vocês estão achando dessa série. Muito obrigado pela atenção.